Bom, pessoal, depois da nossa mesa redonda sobre infraestrutura e sustentabilidade, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Ana Toni, que é chair do Conselho Mundial do Greenpeace, que é uma importantíssima ONG que trabalha nesse tema. O debate foi extremamente simpático, construiu ideias, construiu caminhos, e aí eu queria saber da Ana o que você entende que é o papel das empresas, dos diversos atores sociais, dos governos nesse debate. O que é que você espera e o que o Greenpeace espera de todos nós? Eu agradeço aqui o convite e também pela mesa redonda, que eu concordo, foi bastante simpática. Em relação ao Greenpeace, o que a gente realmente espera das empresas é que elas tomem a liderança na sustentabilidade. A gente acredita que as empresas têm escolhas importantes a fazer, desde que fornecedores têm, como é que lida com a população local e outras, mas também que tipo de sociedade queremos ter e montar. Nesse sentido, eu acho que o que a gente espera é que elas sejam ativas em campanhas, em fazer a sustentabilidade. As companhias, as empresas têm como, por exemplo, hoje, fazer a escolha de que tipo de energia ela quer depender. Para que tipo de aço quer produzir? É para carro ou é para transporte público? Essas são escolhas reais que as companhias têm. Não mais as companhias podem e devem ficar a reboque da sociedade. Toda vez que o Greenpeace faz uma ação, ou seja, uma ONG local reclama disso, e aí a empresa reage. Isso foi na década de 80. O que a gente precisa hoje em dia são alianças estratégicas, em ver o que a gente quer para a nossa sociedade, que tipo de energia e como lidar com o limite do planeta. Eu acho que é essa urgência da mudança climática que tem sobre todos nós, e por isso precisamos das forças de todos, sociedade civil, governos e empresas. Infelizmente, algumas empresas fazem bastante. Acho que muitas das empresas, ainda bem, estão muito mais preocupadas de como fazer os seus próprios produtos, né? O como, que tipo de produção elas têm, mas ainda estão muito tímidas em rever que tipo de sociedade a gente tem, como é que a gente vai lidar desde pobreza extrema no Brasil ou no mundo, né, até com a mudança climática. Elas ainda estão muito tímidas, a reboque, esperando que saia uma regulamentação do governo, um acordo da ONU, e a gente acha que elas têm liderança para tomar uma atitude em relação a isso. Qual é, na sua visão, na visão do Greenpeace, a urgência a respeito da questão da mudança do clima para o planeta? Bom, mais urgente impossível, né? Já sabemos que já estamos aí consumindo 5 planetas, né? Sabemos que a população vai crescer. Então, tem que ter mudanças profundas. O que elas significam? E eu sei que tem sempre esse jogo norte e sul, os países do norte versus os países do sul. A nossa opinião é que assim, a responsabilidade de todos, lógico, tem responsabilidades diferenciadas, não só entre países, mas dentro dos países. Quem consome muito. Tem um estudo que o Ricardo Abramovay sempre conta que cada um de nós no mundo hoje consome 9 toneladas de recursos naturais para passar o ano. Toneladas. Uma pessoa assim, pequena como nós consome 9 toneladas. Um canadense consome 26 toneladas e um indiano consome 4. Agora, o planeta vai precisar que cada um de nós consuma 5. Então, todos nós, e nós, na parte privilegiada do Brasil, também vai ter que mudar. Então, eu acho que a mudança climática mostra essa urgência e não adianta ficar falando que o outro tem que tomar uma atitude. Todos nós temos que tomar uma atitude e que seja rápido. Quais eram as suas expectativas antes de começar a Rio+20? O que é que, depois dessa semana de debates da sociedade e as notícias que nós temos dos impasses de negociação lá no Rio Centro, o que é que vocês estão esperando? A gente já chegou na Rio+20 esperando muitíssimo pouco.
infelizmente, assim, acabei de falar da urgência, essa urgência não está entre os negociadores. Nem o tema de mudança climática está entre os negociadores. Então, logicamente, a gente já entrou na Rio+20 muito pessimista dos resultados. Há algumas áreas que a gente acha que ainda podem sair da Rio+20 que sejam muito boas para o planeta. Uma delas é em relação aos oceanos. Não, está se pedindo todo um novo arranjo institucional, internacional, de preservação dos oceanos. Estão muito próximos em negociar isso e a gente acha, não, da nossa parte, isso é fundamental e a gente acredita que eles têm condição. A outra é em relação institucional, se o NEP vai virar agência. Tirando isso, a gente teria muitas outras esperanças. Rever o PIB, como é que se revê o PIB, mas não somos muito otimistas que os delegados, apesar de estenderem aí as suas negociações por mais 2, 3 dias antes que os chefes de Estado cheguem, que eles vão trazer algo concreto, o que a sociedade está clamando, seja a sociedade civil que está ali na Cúpula dos Povos, estou vendo aqui no Forte de Copacabana muita movimentação também dos empresários e eu fico me perguntando a quem os governos estão ouvindo, que tipo de empresários e que tipo de sociedade eles estão ouvindo, porque realmente eles não estão refletindo o que uma organização como o Greenpeace, imagino como muitas outras, como Fiesp, estão querendo. E o que vocês esperam como Fiesp que saia desta reunião, tanto em o que o governo brasileiro está representando e como a liderança do governo brasileiro em relação à mudança climática? A gente também, eu concordo com o seu diagnóstico e digo que do ponto de vista nosso da Fiesp, a expectativa era muito maior em relação ao que é o provável resultado. Mas o processo negociador envolvendo 192 países é sempre muito lento. Eu acho que entidades como as nossas têm um papel fundamental. O Greenpeace é uma entidade que é uma espécie de consciência ambiental do planeta, conjunto com muitas outras. Os empresários representados na Fiesp têm também tido protagonismo, principalmente nas questões de negociação do clima. Não tem havido uma pré-COP, uma COP no qual nós não estejamos presentes. E nós entendemos bastante esta lentidão do processo negociador. Mas eu ainda, hoje, espero um acordo que rompa esse impasse. Todos nós chegamos nos últimos dias de Copenhague muito decepcionados. Nós vimos nós vimos a situação se repetir nos últimos dias de Durban. E nas duas conferências, eu acho que houve avanços importantes do ponto de vista de engajar os países e dar diretrizes aos países comuns, que depois eles transformam em disciplinas nacionais, e aí obrigam a todos, obrigam aos cidadãos, obrigam às indústrias, obrigam governos em todos os outros níveis, obrigam todos os empresários, enfim, obrigam a todos nós em cada um dos países. Eu acho que a Rio+20 é uma oportunidade enorme, e a expectativa é até maior, eu acho, do que antecedeu Copenhague. Eu não olharia aqui ainda, não tendo começado a cúpula presidencial e sabendo que nós vamos passar por um momento de 3 dias de reunião do G20, eu não olharia, e entendendo a dinâmica dessas negociações, eu não olharia com total desalento. Pode ser que isso aconteça, pode ser que o pior aconteça, pode ser que nós voltemos aqui daqui a 3, 4 dias, 5 dias, enfim, no final da semana que vem, com gosto amargo do fracasso na boca. Mas eu ainda tenho esperança, porque eu acho que os países, a consciência está dada por todos nós. Como eu disse lá no debate, não há, do ponto de vista nosso, da Fiesp, nenhuma dúvida que a gente vê em outras partes do mundo a respeito da gravidade do problema da mudança do clima,
não há climas céticos entre nós, aqueles que lideramos o processo na entidade, e o sentido de urgência está colocado. Então, eu te diria que, do ponto de vista, e agora terminando, do ponto de vista do governo brasileiro, o que eu tenho visto é uma preocupação como país anfitrião em equilibrar situações que são aquelas que elas são, né? Nós temos países com mais disposição, países com menos disposição, países com muitos interesses. O Brasil pertence a um grupo negociador chamado G77, que inclui os grandes países produtores de petróleo. Obviamente, eles têm um racha forte dentro dessa negociação. Então, agora, o que mais, é a última frase, te garanto, o que mais me causa preocupação nesse processo é a timidez de compromissos de Estados Unidos e de União Europeia. Realmente, esses países estão para trás. Nesse sentido, assim, também me causa assim, essa timidez, eu ainda colocaria mais do que timidez, essa falta de coragem em ter a liderança que deveriam ter os Estados Unidos e mesmo a comunidade europeia, que está mostrando em alguns outros lados. Agora, eu esperava muito mais do governo brasileiro. Eu acho que o que aconteceu no Brasil logo antes da Rio+20, que foi o Código Florestal, que foi aí os incentivos às compras de carro, demonstra essa falta também de liderança nacional. Então, eu espero que eles me surpreendam e você esteja absolutamente certo e que o Brasil não fique ao nível que o mundo espera do Brasil. Queremos e podemos. Não precisamos que os outros países se mexam para a gente poder se mexer. Sabemos que tem esse consenso nacional aqui e o mundo espera da gente. E eu, como brasileira, estando numa organização internacional, percebo isso muito claramente. São países como o Brasil e outros no Sul que hoje em dia têm que ter essa liderança. Não pode se esperar isso só do Norte. Temos que cobrar dos países do Norte, mas a liderança tem que vir dos países do Sul cada vez mais. Eu acho que a liderança já está com os países do Sul. Eu acho que, desde o processo de Copenhague, nós sabemos perfeitamente que Copenhague é um acordo no capítulo do clima que foi desenhado por Brasil, Índia, China e África do Sul. Todos nós sabemos, a imprensa internacional noticiou isso amplamente, que o presidente Obama, e eu ainda espero que o presidente Obama saia do México ao final da reunião do G20 e voe 8 horas para o Rio de Janeiro. Nós sabemos que esse acordo foi feito por esses 4 países, mais o presidente Obama, naquela ocasião, e ele representou um avanço concreto, que inclusive dá o framework que nós construímos em Durban. Agora, voltando para a política doméstica, eu acho que assim, quer dizer, o Brasil também tem o seu conflito de interesses. Tem as diferentes opiniões dentro da sociedade brasileira, diferentes interesses dentro da sociedade brasileira. Mas esse é um país que, com a sua matriz energética, sua política de conservação de florestas, sua política social, que fez com que nos últimos 10 anos nós deixássemos de ter um triângulo exprimindo a nossa composição social, passou a ser um losango, né? Nós temos um achatamento da base e uma elevação de padrão de vida. Eu acho que o Brasil é modelo mesmo. Agora, a diplomacia brasileira tem que ser cautelosa como país anfitrião, no sentido de tentar chegar a um acordo, né? De tentar construir um acordo, porque não adianta contentar os grupos que querem ir mais para frente quando a gente está vendo isso. Quer dizer, não só os países produtores de fontes fósseis, isso não, eu não vou ficar só falando de produtores de petróleo. Aqui é a Colômbia, dos maiores produtores mundiais de carvão, a fonte de maior emissão de gás de efeito estufa. Tá? Aqui é um país amigo do Brasil, tantos outros países, a África do Sul também, que é do Basic, tem grande produção de carvão. Acho que a diplomacia brasileira é qualificada o suficiente para saber como ela tem que se comportar. Temos que olhar outras autoridades, no sentido, e eu acho que aqui o governo tem dado mostras de que
está impulsionando essa negociação para a gente sair com um acordo importante. E o papel aqui de todas essas entidades, todas essas manifestações da sociedade, na hora que as delegações começarem formalmente a chegar, e os chefes de Estado, a partir da semana que vem, eu acho que eles vão sentir o peso do Brasil. Tomara que você esteja certo, mas assim, o último relatório do PNUMA mostra que realmente, assim, do que a gente avançou de 92 para 2012, foi muitíssimo pouco. Então, apesar desse otimismo, e a urgência está cada vez maior. Então, eu acho que, por mais que eles avancem, eu acho que não ainda vai corresponder ao que a gente precisa, e por isso, cada um de nós, na capacidade que temos que agir para além do que vai ser negociado. E eu acho que é isso que eu espero que a Fiesp, no seu legado, se junte a organizações ambientalistas como o Greenpeace, assine sim o desmatamento zero, tenha sim, ajude na revolução energética, porque vai depender de ações também como essas. E eu acho que isso que a gente espera nessa parceria. Quanto a isso, a pressão aqui é total no sentido de conseguirmos um acordo bastante ambicioso para a Rio+20. Repito, a Rio+20 é uma oportunidade única para o planeta. Nós não podemos esperar Rio+40. Você sabe disso, e essa nossa avaliação... E o planeta provavelmente estará muito mais sofrido. Ana, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio da Fiesp e por nós termos assumido o compromisso lá naquele debate de estarmos juntos e iniciarmos um diálogo e um trabalho conjunto entre o setor empresarial e o Greenpeace, que é provavelmente a mais importante e maior organização ambientalista do planeta, no sentido de estabelecer um diálogo e propor ações comuns. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.